Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nesse domingo, primeiro dia da ressurreição, nosso coração de gratidão a Deus por mais um dia estar na sua presença e poder estar invocando o teu nome e meditando na sua palavra. Hoje, gostaria de estar terminando a palavra dessa semana, no domingo, a qual nós vimos o título dessa semana, As qualificações dos presbíteros e diáconos, baseado em 1 Timóteo capítulo 3. E graças ao Senhor, quanta luz nós recebemos, quantas ajuda. E hoje aqui então, eu gostaria de estar mostrando no domingo, a qual fala o subtítulo Honra em dobro aos presbíteros. Em outras palavras, essa palavra honra significa reconhecimento, respeito pela aquela autoridade que Deus colocou à frente na localidade a qual você reúne, ou até mesmo na região, e em especial também, né, irmãos, aqueles que estão à nossa frente, os apóstolos, que cuidam de nós. Dar honra, respeitar, lembrar que é Deus quem chama, é Deus quem escolhe. Então, louvado seja o nome do Senhor, que aqui em 1 Timóteo capítulo 5, gostaria aqui de ler, versículo 17, fala que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui mostra para nós, então, a importância, de considerar merecedores de dobrados honorários. Aí nós vimos o significado dessa palavra, dobrados honorários, quer dizer honra em dobro. Vamos continuar honrando os nossos guias, os nossos líderes, em especial na nossa cidade, a quem Deus colocou para estar cuidando do rebanho. E vimos então sobre presbítero, em especial, irmãos, não estamos aqui querendo dar ênfase na posição, mas sim na função. E também dos diáconos e diaconisas. A importância, irmãos, de nós termos uma visão clara. Precisamos orar todos os dias para que nós não venhamos, perder. O inimigo de Deus venha cegar o nosso entendimento e a nossa visão espiritual. Vamos continuar pedindo ao Senhor, porque o Senhor possa nos encontrar sendo fiéis na visão celestial, nos apegando com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, principalmente por meio do ensinamento dos apóstolos. Assim como Timóteo, vimos sobre a importância da cumplicidade dele na obra do Senhor, sendo um com o apóstolo que estava à frente dele, que era Paulo. Hoje, irmãos, vamos continuar sendo cúmplices na obra do Senhor, sendo fiel à visão celestial. E a importância, então, de dar honra, àqueles que Deus colocou à frente. Lembre-se, amado irmão, amada irmã, que Deus chamou e separou a liderança para estar em cada localidade, o governo da igreja, para como nós devemos saber proceder na casa de Deus. Então vamos continuar dando honra, principalmente por meio da oração, principalmente também por meio do respeito mútuo, aqueles que Deus colocou à nossa frente para velar pelas nossas almas, como nós já vimos em 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4. Vimos durante a semana a porção dessa palavra já. Fala, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte na ganância, mas de boa vontade.
nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, a função, nossos irmãos, seja da liderança, os presbíteros, diáconos, diaconisa. Deus nos confiou os bens deles, são pessoas, famílias. Assim como João 3,16 fala que o Senhor deu a vida dele por nós, Deus amou a humanidade de tal maneira, ele deu a vida eterna. Na sua carta, João mostra que hoje nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16 fala então que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então a nossa função, a nossa responsabilidade como guias, cuidando dos irmãos, como diz aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17 fala: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então aqui, amado irmão, amada irmã, está falando também, o autor aqui de Hebreus fala: obedecei os vossos guias, dar honra, àqueles que Deus chamou para cuidar da igreja na sua cidade, que está à frente do rebanho. Vamos continuar honrando eles. E aqui, eu gostaria de ler aqui um parágrafo que fala, o segundo parágrafo elementar fala também: precisamos estar sensíveis a esta questão. Os irmãos que se dedicam à obra do Senhor em tempo integral devem ser supridos, pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui em 1 Timóteo, então, 5,18 também mostra: pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui continua: é importante dar atenção a isso. Essa honra em dobro inclui o sustento material. Podemos cuidar com orações e súplicas dos que laboram na obra do Senhor e administram sua casa, e também atender às suas necessidades materiais. Gostaria de repetir aqui, irmão, essa frase. Portanto, devemos cuidar com orações e súplicas dos que laboram na obra do Senhor e administram a sua casa, e também atender às suas necessidades materiais. Amado irmão, amada irmã, quem Deus colocou à frente na igreja onde você reúne, primeiramente a sua função, continue orando por eles, para que ao abrir a boca deles, Deus possa falar a sua palavra, que é espírito e vida. Até mesmo por nós que estamos gravando esses vídeos, cooperadores da região 6 em especial, continue orando por nós. Ao abrir a nossa boca, possamos falar segundo a necessidade, ministrando espírito e vida ao povo de Deus. Aqui então mostra a importância e também fala atender às suas necessidades materiais. Continue orando, crendo que o Senhor é o nosso patrão, o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor possa também, na localidade onde você sirva, Deus possa continuar te dando entendimento para cuidar do servo do Senhor que consagrar o tempo integral. Aqui também fala o segundo item, de uma advertência: não aceitar denúncia contra presbítero. Aqui no versículo 19 e 21 de 1 Timóteo fala: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Aqui também a porção do alimentiário fala que esses versículos dizem respeito a alguma acusação eventual feita contra os presbíteros, o que é algo muito sério. Se algum presbítero vive em pecado, o apóstolo tem autoridade para julgar o caso. Contudo, tal acusação deve ser feita por escrito e assinada por 2 ou 3 testemunhas. Essa situação revela ser equivocado o entendimento daqueles que defendem que, uma vez que a igreja foi entregue aos presbíteros,
o apóstolo não tem mais autoridade sobre ela. Ao contrário, se for necessária a intervenção, o apóstolo deve intervir. Ao orientar Timóteo a esse respeito, Paulo deixa claro que os apóstolos têm autoridade sobre os presbíteros, quando ele diz a Timóteo que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ele busca evitar pré-julgamentos, muitas vezes contaminados pelo preconceito, a fim de que a decisão revele imparcialidade e assim seja feita justiça. Por isso, irmãos, que é de suma importância, se algum líder que está à frente da igreja se cair em pecado, ao vermos, irmãos, vamos orar por ele. Não vamos descobrir o telhado deles por mais a situação. Se Deus permitiu você ver, ou chegou até o seu conhecimento, alguém falou para você que um líder que está cuidando de uma igreja caiu, está em pecado, em primeiro lugar, antes de tudo, antes de falarmos, antes de expor a situação, antes de jogar pedra, vamos orar. Se ele é uma autoridade de Deus representativa na cidade, deixe primeiramente que Deus vai tratar. Quem precipita, peca. Provérbio 19, versículo 2. Não vamos ser precipitados. Vamos colocar diante de Deus. Orar em primeiro lugar, Senhor, tenha misericórdia do irmão. Senhor, o irmão caiu. Senhor, tenha misericórdia dele. Ele é um líder. E líder, diretamente Deus trata com ele por meio dos apóstolos, por meio dos irmãos que estão na liderança, seja presbíteros. Eles, diante do Senhor, vai estar orando e levar ao conhecimento também dos apóstolos, se necessário. Aqui, então, mostra, toma cuidado, irmãos, nós não fazermos pré-julgamento, de falar sobre denúncia contra presbítero. Deus traga à luz todas as coisas. Vamos continuar orando uns pelos outros. Ó Senhor Jesus. E o terceiro item fala também, versículo aqui, 22, fala que também não deve impor as mãos precipitadamente. Versículo 22, então, 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserve-te a ti mesmo puro. Então aqui nos mostra sobre outro ensinamento importante. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserve-te a ti mesmo puro. Neste contexto, Paulo continua orientando Timóteo a respeito do cuidado que se deve ter ao designar presbíteros. É necessário ter discernimento antes de impor as mãos sobre os presbíteros. Impor as mãos implica identificação e também infusão, isto é, transmissão de um dom. Por exemplo, essa ação deve ser precedida de muita oração, a fim de se ter certeza quanto à vontade de Deus. Impor as mãos sem esse cuidado poderia torná-lo conivente ou cúmplice com os pecados dos outros. Que o Senhor abençoa a sua igreja. Então, irmãos, vamos continuar orando, Que aqui nesse domingo nos mostrou, sobre dar honra em dobro aos presbíteros. E também lembrando do encargo da palavra dessa semana, as qualificações dos presbíteros, diáconos, diaconisa. O elo da ligação para levar o mover do Senhor adiante, os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Ó Senhor Jesus, cuida da sua igreja. Senhor, continua suprindo, Senhor, as lideranças. Ó Senhor Jesus, continua chamando e separando os seus servos para cuidar da tua igreja. Que o Senhor, irmãos, continue abençoando a cada um de nós. E em especial as lideranças das igrejas. Senhor Jesus, muito obrigado pela porção dessa palavra e, Senhor, nos leva a pegar com mais firmeza, Como diz o contexto do livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Eu gostaria de deixar essa porção da palavra aqui para nós continuarmos meditando, amém? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais
nos desviemos. Que o Senhor abençoe a cada igreja, a cada um das lideranças, cada membro do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor.